Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Sesc Paraty. Esse é o nosso terceiro café do dia, terceiro e último. Serão 11 ao todo na programação até domingo. Só lembrar novamente que o Sesc Paraty ele tem uma programação regular aqui na cidade. Ela só se intensifica nesse momento de flip, mas nossa atuação aqui é o ano todo. Então, para esse terceiro café, eu vou chamar aqui para o palco o Marcelo Montenegro, o Sidney Rocha e a Maria Fernanda para fazer a mediação. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou repórter de literatura do Estadão e estou aqui para conversar hoje um pouco com o Sidney Rocha, o Marcelo Montenegro, e vocês estão convidadíssimos também a fazer perguntas. No final, a gente vai abrir esse espaço. Vou começar... Melhorou? Tá. Vou começar apresentando os nossos convidados. Peço desculpas pelo celular, não consegui imprimir aqui, um pouco complicado. O Sidney Rocha nasceu em Juazeiro do Norte, em 65. Ele é autor dos romances Fernanflor, de 2015, Sofia, de 2014, e dos livros de conto Guerra de Ninguém, de 2016, o mais recente dele, O Destino das Metáforas, que ganhou o Prêmio Jabuti, e Matriushka, de 2009, todos editados pela Iluminuras, que já prepara um novo romance. Novo romance, A Estética da Indiferença. Vocês ouvirão falar sobre esse negócio. Que é o segundo romance da trilogia Jerônimo, que ele vai contar um pouquinho depois para a gente, né? O Marcelo Montenegro é poeta, roteirista de TV e cinema e iluminador de teatro. Ele nasceu em São Caetano, em 71, e há cerca de 10 anos apresenta o show Tranqueiras Líricas, com o guitarrista Fábio Brum. Ele acaba de publicar pela Companhia das Letras o livro Forte Apache, que é obra completa, que tem esse livro Forte Apache, que é de agora, e tem também Garagem Lírica, de 2012, e Orfanato Portátil, de 2003. Certinho? Só... Vou derrubar o CD. Bom, eu ganhei os livros, não todos aqui. Bom, essa mesa, a ideia é tratar um pouco da construção literária, né? Ela chama de Instantes e Miudezas. Ela fala da matéria da literatura dos nossos dois convidados, mas eu acho que ela fala um pouco também da vida, né? De que a vida é feita, né? Eu queria começar perguntando para vocês, quando esse tema foi proposto, o que vocês pensaram? Como que isso dialogava com a obra de vocês, ou com o que vocês imaginam que seja a obra de vocês? Bom, boa tarde, Maria, Sidney. Boa tarde a todos. Legal estar aqui demais. Valeu para o Sesc. Bom, é muito engraçado, né? Porque eu estava até conversando com uma amiga minha hoje, ela perguntou como que era a mesa de instantes e miudezas. Eu falei, sou eu, né? Porque realmente não só o que eu acho, como as pessoas costumam apontar acerca do meu trabalho, dos meus poemas, tem a ver com essa coisa de pegar pequenas coisas, pequenos instantes, pequenas sensações, aquela coisa meio do Chekhov, né? Que o universal tá no pequeno, no menor, né? E eu tenho um encantamento muito grande com as coisas efêmeras. Então, eu imagino que uma maneira de brincar falando sério sobre os meus poemas é uma espécie de homenagem ao efêmero, às coisas que passam. Eu acho que, inclusive, a melhor maneira, aproveitando o gancho, Fernanda, que você falou da vida, né? Eu acho que não é a melhor para mim, né, o que eu acho, de você pegar a vida, de você flagrar a vida, é através dos pequenos instantes. Eu adoro uma frase do Domingos Oliveira, que é um cineasta que eu gosto muito, que ele diz, um personagem do filme dele, Separações, tem uma hora que ele pega e fala assim, a grandiloquência é uma deselegância. Então, meio que eu concordo com isso. Eu nunca gostei muito dos tons mais elevados, das coisas mais, muito entre aspas, pomposas, rebuscadas demais. Então, esse gostar e essa busca pela simplicidade, obviamente que é uma simplicidade construída via linguagem, pela literatura, né? Então, de instantes e miudezas, tem tudo a ver comigo, e acho que tem a ver com o Sidney também, né? É verdade. Eu fiquei muito feliz em receber esse convite do Sesc,
Justo porque eu venho dizendo, por onde ando, eu sou uma espécie de João Batista de mim mesmo, eu vivo profetizando que vou chegar, e eu vivo dizendo que a literatura não está mesmo nos livros. Na verdade, nenhuma literatura está nos livros. A literatura está mesmo na vida. A gente vai lá e lê, mas aquilo que a gente lê já não é mais a vida. É uma transformação da vida. E eu me sinto muito bem nesse meio que é o meio da vida, porque a vida sempre é muito grave. Sobretudo para um escritor que lida especialmente com a linguagem, e a linguagem é parte da sua morte, a linguagem é parte de um universo inalterável no ponto de vista do seu destino, inalterável no ponto de vista da sua tragédia pessoal. A um escritor resta muito pouco, somente escrever. Então, eu estou muito ligado a essa coisa da vida. Não falo da vida literária. Essa vida literária, isso aqui que nós estamos vivendo, é a vida literária. É algo em torno da vida, mas não é também a vida. Eu falo da vida do ponto de vista mais grave, aquela vida da qual nós não podemos fugir, porque aí está definida mesmo a palavra tragédia, ou seja, nós, eu, você, todos nós, não conseguimos fugir do nosso destino. No caso, por exemplo, de Édipo, Édipo podia fazer o que quisesse, viajasse para o Juazeiro, que é a minha terra, ou para o Crato, ou para a Sertânia de Marcelino, não sobraria nada senão matar o pai. Então, esse tipo de destino, essa tragicidade que a vida é que garante ao escritor essa ligação. E eu me sinto bem, contudo, nesta vida literária, ou nessa feira, ou festa literária, porque eu sou filho da feira, eu sou filho da poesia popular, eu vendia cordéis na minha infância, porque o cordel certamente se transformaria em arroz, em feijão para a minha família. Isso significa que essa materialidade, que essa utilização da literatura para fins da vida, é o que me coloca muito à disposição. É o que me coloca à disposição em quase 40 anos de literatura, está aqui falando sobre literatura, falando sobre as pessoas, em cursos de escrita criativa, dizendo, olha, pessoal, presta atenção, Dostoiévski era bom, mas para a mãe dele. Você tem que construir sua obra, se você escreve, ou construir, na verdade, o que Marcelino me ensinou, construir sua obra de leitor, e não sua obra de autor. Ninguém constrói uma obra de autor se não constrói ou não se constitui leitor de verdade. Então, essa ideia da leitura do mundo também, que é engraçado, agora desandei a falar, fudeu, eu continuo falando. Na verdade, a gente vai herdando umas palavras, Marcelo, viu, Fernanda, que a gente não sabe de onde essas palavras vêm. Por exemplo, um dos itens, um dos intertítulos desta mesa é sobre as banalidades, né? E a palavra banal, por exemplo, assim como a palavra leitura, nós as herdamos do mundo agrícola. Ler nada é mais senão do que escolher. Assim como a gente, quando joga, não sei se acontecia com vocês, esse tipo de exploração infantil, da mãe da gente jogar muito feijão sobre a mesa e a gente ter que escolher aquilo. Não é isso? Acontecia, vocês também passaram por essa terrível humilhação, né? Pois é, então isso é que é ler. Ler a vida é ler como catar feijão, que é um poema que vocês não podem perder do meu amigo João Cabral de Melo Neto. Digo meu amigo porque eu o conheci. E eu exagero para aparecer um pouco. E o que acontece? O que acontece é que a gente tem que entender e escolher ler esta vida. Assim, é mais fácil ensinar para uma pessoa a ler um prédio, a ler essa igreja, a ler essa construção, a ler um livro, por exemplo, porque a gente, de alguma forma, criou também uma relação absolutamente elitista com a cultura. E a cultura é a que está nos livros, mas a vida não está nos livros. E a palavra banal, ou a banalidade da vida, é uma palavra também, se não for, vai ser, é uma palavra também de origem agrícola. A palavra banal era um tipo de imposto que o escravo feudal pagava ao dono do feudo para usar as ferramentas agrícolas. Então, este mundo banal é também esse mundo da vida. E parece que, de alguma forma, a literatura, por conta de Marcelino também, a literatura se transformou em algo elitista, né? Não, mas não é. A vida é banal. Olhem só, o que é que há de mais banal do que um homem se acordar todos os dias? Não é verdade? Mas se esse homem se chama Gregor Samsa, nós, a partir disso, temos, a partir da banalidade, algo absolutamente rico. Então, é sobre esse tipo de banalidade que nos interessa. Por falar em banalidade, até ali, eu vou fazer uma homenagem ao escritor Marcos Pérez, que está ali, tá bem? Era isso.
Você estava contando um pouquinho lá da sua origem de vender cordel. Queria que vocês contassem um pouquinho como que foi o encontro de vocês com a literatura e se tinha isso em casa, se tinha livro em casa e quando que a escrita surgiu como uma necessidade ou como uma vontade, assim, se foi pelo meio do caminho, se isso é consequência de alguma outra coisa. Você sabe, Fernanda, o que é acordar às 4 horas da manhã em um lugar que não tem água, andar 6 quilômetros buscando água, sem a certeza de encontrar água, colocar abacaxis na cabeça e descer uma serra, você sabe o que é isso? Nem eu, por isso que eu saí de Juazeiro. Eu saí de Juazeiro para não ter que passar por essa situação. Então, a única forma que eu tinha de sair de Juazeiro do Norte era lendo, ou escrevendo, ou estudando, né? Eu disse, Deus me livre, eu não detesto inchada, vai terminar me transformando em um homem másculo, não é verdade? Deus me livre. E aí eu saí da minha terra justo, porque eu imaginava também que Juazeiro tinha se acabado a partir das formas como eu interpretava o Juazeiro. Eu fui um garoto muito precoce, e aí eu comecei a escrever aos 11 anos, e eu comecei a escrever já baseado nessa tentativa de ler a minha cidade. Então, eu escrevia cordéis, por exemplo, porque não havia jornais. Assim, tu é jornalista e tal, especializada nisso. Mas a literatura popular fazia, às vezes, da informação, né? Assim, de algum jeito, eu escrevia sobre o incêndio do mercado. Eu escrevi sobre o bebê de Proveta, que coisa para vocês, isso aí não faz o menor sentido hoje. Escrevia sobre a chegada do bebê de Proveta, e, ao mesmo tempo, eu lia a queda de Getúlio Vargas. Então, Getúlio caiu em 1965, lá no Ceará, na época em que eu nasci, porque as informações se misturavam, e a realidade com a fantasia terminavam se misturando. Então, a literatura que eu vendia era, ao mesmo tempo, a verdade absoluta e, ao mesmo tempo, a ficção completa. E eu me encantei por essa possibilidade. E eu vivo da literatura a partir desse tempo, porque a primeira vez que eu recebi profissionalmente como escritor, eu tinha 12 anos que eu vendi um cordel a Manuel Caboclo, e a partir disso eu não parei mais nunca de vender, por isso que eu me dou bem numa feira. Grande. É até engraçado ele estar falando negócio do time do Cid, eu me sinto... Não sei se vocês lembram do filme que era A Fera do Rock, que é meio conta a história do Jerry Lee Lewis, aquele pianista dos primórdios do rock, e aí tem um show que ele vai dividir com o Chuck Berry, aí fica uma briga. Quem que vai encerrar o show? E aí o Chuck Berry queria encerrar, e aí vence o Chuck Berry, porque de certa forma era mais famoso, e aí o Jerry Lee Lewis pega e incendeia o piano. Tó, pode ir. Toque agora. Então eu me sinto meio assim, depois que o Sidney fala, eu falei, puta que pariu, o que eu vou falar? Mas... Uma vez aconteceu, atrapalhando, uma vez eu estava... Não, mas isso é bastante didático. Tudo que eu falo, pessoal, Vocês perderam o nosso café da manhã hoje no hotel, que foi, putz... Cara, eu estava uma vez numa feira, viu, Marcelo Maluf? Eu estava numa festa lá em Aquiraz e chegou uma feminista, pronto. Chegou uma feminista e, cara, ela enlouqueceu a plateia, Fernanda. Ela enlouqueceu a plateia. E aí não sobrava mais nada para mim, cara. Eu me levantei e fiz... Ideal, grandioso e puro. É o hino do cearense, do estudante cearense. Só eu sei essa letra. E aí eu comecei a cantar, as pessoas se emocionaram, mas eu não ia perder a plateia para Pia Barros, né? Então você pode cantar um hino se você quiser. Não, vixe, Maria. Mas não acaba não sendo gratuito esse exemplo que eu dei musical, porque pegando essa coisa de origem, eu costumo sempre brincar que eu sou Roberto Carlos por parte de mãe e Beatles por parte de pai. Então, a música tem uma influência muito importante para mim, quase que a minha primeira influência literária. Né? Ouvi música mesmo, ouvi rádio. Meus pais não eram... Meu pai lia Tex, aqueles livrinhos, você deve lembrar, que vendia em banca de faroeste e tal. Inclusive, foram minhas primeiras leituras. Então, a música foi meu primeiro contato. Assim. Então, particularmente, essas duas coisas, Roberto Carlos, Beatles e tudo que tocava no rádio, aí eu começo a ouvir algumas coisas diferentes. Eu lembro muito do impacto, por exemplo, de ouvir uma música do Raul Seixas que chama Fim do Mês. Ele começa a vomitar um monte de coisa. Eu falei, cara, o que esse cara está falando? Né? Então,
Então, eu costumo dizer que realmente a música e um pouquinho depois o cinema são as minhas primeiras influências literárias. Depois vem, por exemplo, aí quando eu começo a ouvir Caetano Veloso musicando um poema do Paulo Leminski, Jardim Macalé musicando Ali Salomão, Itamar Assunção, que para mim é o grande mestre, tem até um poema em homenagem a ele. Então, a música, de certa forma, me leva para a literatura... vamos chamar assim, mais formal, dos grandes escritores e tal, né? E o que aí vem meio que naturalmente, eu não tenho um ponto assim. Essa coisa, eu sempre fui muito tímido, né? Coisa que a gente estava falando. Então eu sempre escrevi histórias, meio narrativas, né? E o nome desse meu livro novo, que é Forte Apache, é meio que uma homenagem, porque eu sempre adorei brincar sozinho, essa coisa de criança tímida. Brincava com as outras crianças também, jogava bola na rua. Tipo de brincadeira, um garoto brinca sozinho, eu sei. Você sabe, né? É aquilo lá mesmo. E Forte Apache era mesmo futebol que eu adorava, eu brincava sozinho, eu criava campeonatos imaginários, sabe? Eu chutava a bola na parede e na volta eu mesmo defendia. E criava times. E Forte Apache é uma questão, era a brincadeira que eu mais gostava, porque você inventava mundos ali, sabe? Essa coisa de construção, né? Como diz o cineasta francês François Truffaut, que é uma frase que eu uso nesse poema que dá título ao meu livro, de certa forma a gente refazia / recriava o mundo com os nossos brinquedos. E eu acho que a literatura é meio que um brincar sozinho, sabe? Uma evolução do Forte Apache, digamos assim. Eu acho que é por aí mesmo, acho que até Freud dizia isso, que para o escritor criativo, a criação, a escrita é como brincar para a criança. Acho que exatamente. Tem uma fala dele. Eu acho que a gente está falando um pouquinho da origem, mas acho que seria legal se a gente ouvisse um pouquinho eles lendo um poema, um trecho do livro novo, daí acho que a gente entra um pouquinho mais no tema e na voz mesmo. Assim. Não precisa cantar o hino, mas... Acho que agora você conquista o... Tá, então deixa eu ler um poema aqui do novo, deixa eu ver. Literatura comparada. Quando o mundo é um cruzamento movimentado, cujo semáforo pifou. Futuro é um cartaz de filme antigo, num cinema que já fechou. Angústia é esse instante durando meses. Afeto é uma conversa entre velhos amigos no bar mais próximo ao velório de um deles. Marcos Rey foi o meu Chuck Berry da literatura. Carne moída é o leite condensado das misturas. Paz é sorrir por dentro. Postais são imagens pingando das goteiras do tempo. Entrar é o começo de sair. Ser original é tentar ser como os outros e não conseguir. Academia é a repartição pública do corpo. Simplicidade é a superfície do topo. Fracasso é o abajur da sorte. Cantar é roubar uns minutos da morte. Antes de eu me humilhar perante o poema de Marcelo, eu queria fazer uma pergunta, meu amigo. Eu sempre ando por aí fazendo essas perguntas e às vezes as pessoas acham ruim as perguntas que faço. Você acha a poesia filha natural da literatura ou da música? Se você tivesse de criar uma categoria ou colocar a poesia em uma caixinha, você colocaria na caixinha da música ou da literatura? É tão engraçado isso, porque às vezes tem umas coisas que, de apresentações e tal, e não raro as pessoas... Marcelo Montenegro, escritor e poeta, divide. Eu sempre acho meio estranho isso. Então, assim, no meu sentido, que nem eu falei, ela vem muito da... O ritmo, por exemplo, para mim, num poema, e o Otávio Paz fala uma coisa lindíssima sobre isso, naquele livro dele, O Arco e a Lira, o ritmo é o que define a poesia. É, né? ele fala isso. Ele fala de uma maneira muito bonita.
livro, quem gostar de poesia, eu indico muito. Chama O Arco e a Lira, do Otávio Paz. E Os Filhos de Barro, ele também fala isso. E a poesia também, Sidney, tem uma coisa que é engraçada, porque essa coisa o poema é literatura, mas a poesia tá fora do poema também. Sabe? Aquilo tudo que você estava falando da vida, da feira, sabe? Essa coisa de você enxergar a poesia na vida, fora da literatura, né? Então, digamos, tem o poema e tem a poesia, né? Que está na prosa, que está na música, que está no cinema, que está aqui na frente, aqui nos pequenos gestos de cada um de vocês aqui. Mas digamos que eu estou enrolando e num chute, mezzo. Meia mussarela, meia calabresa. Eu acho que poesia não é literatura, não é coisa nenhuma. Poesia é música, absolutamente música. E nem acho que literatura seja arte. Inclusive, é uma das coisas pelas quais me apedrejarão daqui a pouco. A literatura nada a ver, tem a ver com a arte, no sentido da arte, da técnica, ou seja, o fazer, o poesis, ou seja, o que é o poesis? É fazer bem feito algo, de forma que o algo se transforme imediatamente numa técnica absolutamente no controle do artesão, no controle do artista. Então, quando a literatura chega a esse grau, e é muito difícil, aí sim pode ser considerada arte. O William Faulkner, ele começou escrevendo poesia, lá em Juazeiro, o William Faulkner. E ele achou que a poesia era algo muito difícil de fazer, muito difícil. E aí ele migrou para o conto. E ele começou a escrever contos e disse, não, conto é realmente algo muito difícil de fazer. E foi fazer romance e ganhou o Nobel com esse negócio, porque tanto o conto quanto a poesia são coisas... Eu acho Palmeiras Selvagens dos maiores monumentos da história do mundo, no nível das pirâmides egípcias, cara. Pois é. E é Faulkner, né? E é um cara, sobretudo, que escrevia só sobre a vida. Eu não quero dizer, meu povo, que escrever sobre a vida, não estou atrapalhando, né, Maria Fernanda? Quer que eu saia? Não, né? O que eu quero dizer é que quando a gente fala de literatura ligada à vida, não é essa babaquice de escrever sobre a realidade. A realidade não interessa ao escritor ou à escritora. A realidade pouco importa. Sobretudo no Brasil, especialmente no Brasil, e nos últimos 15 anos, tem sido justo esse realismo que tem atrapalhado a literatura brasileira. Aos escritores brasileiros no geral, exceção de todos os meus amigos que estão aqui, falta imaginação à literatura. Falta justo isso, poeses, essa poesia que está em todo lugar, o fazer bem feito. E Faulkner morou muito tempo num puteiro. Em uma entrevista que ele dá à revista Paris Review, ele mostra que morou muito tempo no puteiro e disse, é o único lugar que você pode escrever à vontade, é no puteiro, porque, como ele, eu concordo também, sem que ele tenha dito isso, mas eu entendi que um escritor ou uma escritora não pode ter escrúpulos, porque a vida não tem escrúpulos. A natureza, por exemplo, que não faz arte coisa nenhuma, também não tem escrúpulos. Um tsunami, uma tragédia, um desastre numa caverna é algo absolutamente terrível e sem escrúpulos. E a literatura tem que ser assim, tem que se alimentar dessa coisa terrível, desse sublime, digamos, que Immanuel Kant fala sobre a beleza. A beleza está justo na tragédia, na coisa mais trágica. Você pega, por exemplo, o Juan Rulfo em Pedro Páramo, e o que ele buscou justamente naquele livrinho de 90 páginas foi buscar isso, a poesia e a tragédia. Eu acho que é sobre esse assunto, especialmente, que a literatura tem que se deter, sobre essa linguagem. Agora que eu afastei, bem afastado, a beleza dos versos de Marcelo, eu vou agora ler um trecho do meu romance novo. Deixa eu perguntar uma coisinha antes. Pergunta. Você começou com cordel e poesia, você escreveu? Você falou muito bem, porque o cordel também não é poesia. Não há coisa que eu deteste mais do que poesia popular. Pronto, agora no Ceará não posso mais voltar, porque eu sei que estão gravando. Mas, na verdade, a poesia popular é muito rica. Mas o que tem acontecido no decorrer do tempo em relação a essa poesia do meu povo, da minha terra, é que alguns poetas viraram urbanos. Então, há uma espécie de poesia popular urbana das cidades que é diferente da poesia natural, absolutamente tradicional, que a gente ouvia enquanto catava feijão, que a gente ouvia enquanto num velório, enquanto fazia reverência a um morto. Tudo isso deixou de existir. Então, esse poesis, essa autenticidade deixou de existir. E eu já sou um pouco filho desse
desse arremedo. Porque nos anos 70, eu disse, a poesia popular tinha essa função de informação. E a poesia não é informação, a poesia é conhecimento. A poesia é um conjunto de técnicas e um conhecimento, e não especialmente uma informação. Por isso que ninguém ensina ninguém a fazer poesia. Porque isso tem a ver com esse conjunto de aprendizado histórico e esse aprendizado pessoal de cada. Isso é que faz a sua poesia diferente da minha, diferente da sua e da tua poesia. Então, você falou bem, eu vim do cordel, mas eu sempre fui péssimo poeta no sentido desses versos. Porque há uma outra coisa também que o Brasil tem que acordar. Uma coisa é escrever poemas e outra coisa é versejar. Escrever versos é fácil. Aliás, tudo no mundo era escrito em versos. A Ilíada era escrita em versos, e tudo era escrito em versos. Mas uma coisa é fazer versos e outra coisa é, de fato, criar uma unidade chamada poema. Essa é uma das coisas mais terríveis. Bom, se o William Faulkner, que é o William Faulkner, disse isso e não conseguiu, então não acho que seria muito fácil nessa sala conseguirmos. Bom, vou ler aquele trecho. Por que eu vou ler? Eu vou ler esse trecho porque eu quero lembrar de uma viagem que fiz com o Marcos Pérez. Onde ele estava, Marcos? No interior, no Brasil profundo, aí, um lugar... né? E... Vê se eu acho aqui o trecho. E o que acontece? Um pouco para ilustrar isso, de que a literatura está na vida mesmo. E estávamos no interior, acho que era do Paraná, ou era do Paraná, não era? No Rio Grande do Sul. Né? A gente que é do Nordeste, Paraná, Rio Grande do Sul, é tudo igual. Assim, é como para vocês, Paraíba, Pernambuco, Ceará. E a gente estava nesses lugares e a gente estava absolutamente perdido, porque o nosso motorista era de Montevidéu e ele só era uma espécie de imã, só puxava para fora do país, e estávamos perdidos, e já estávamos irritados, e lá nesses lugares as distâncias são muito grandes, é coisa de 1.000 quilômetros de distância um lugar do outro. E aí, nós olhamos para o lado e tinha um monte de eucaliptos, aquela coisa mais bonita, né? Para quem não é de lá, eu fiquei absolutamente encantado, e havia aqueles eucaliptos, e o motorista, que se chamava Carlos, disse, esses eucaliptos são uns filhos da puta. Aí eu falei, velho, que violência. Ele disse, eles roubam toda a água, cara. Ele disse, né? E aí, o meu romance já estava escrito, mas apareceu de eu tratar desse assunto. Eu realmente tinha prometido a Marcos Pérez de fazer isso, e agora, por coincidência, ele está aqui, eu vou ler o que naquela hora era somente a vida, agora perdeu, porque agora é literatura. As ruínas não são flores que vale a pena cultivar. Nunca me esqueci dessa frase, nem quando Hannah me disse em meio ao jardim iluminado. Ela insiste. Jamais fez esse comentário. Quem se importa? Mudamos e com o tempo não sabemos mais a verdade e as coisas perdem o interesse, a força, o brilho, o contraste. E o que dissemos, já não dissemos. E o que amávamos, já não amamos. Até o carro chegar a qualquer estrada de asfalto, há tempo suficiente para se baixar o vidro, fumar um cigarro e ouvir as cigarras no meio dos eucaliptos. A plantação se estende por quilômetros dentro da mata, e lá em cima, na serra, se confundindo com o arco-íris, ainda são eucaliptos, aquelas lanças. Cada caule dessas pragas consome 50 litros de água por dia. Ouço o capitão bradar, às vezes, como fantasma no banco do passageiro. Exagero. A água do mundo já teria se acabado, meu amigo, respondo. Enquanto o carro avança e eu vejo o rio, e se afastam da vista imediata e não da memória, os eucaliptos. O capitão olha para fora e gesticula, apontando sua motosserra metralhadora ectoplasmática. Eucaliptos, cambada de ladrões, vocês não servem para nada. O humo nostálgico dos que amam eucaliptos tem um nome. Roger. Aposto que ninguém sabe quem foi ele. A humanidade toda parece padecer de Alzheimer, pois as pessoas não costumam se lembrar do que realmente interessa. Foi ele quem melhor propagou as virtudes do eucalipto, a ponto de fabricar os melhores cigarros de eucalipto e atribuir a eles efeitos excitantes e tônicos, e com a vantagem de serem totalmente saudáveis, ao contrário do tabaco,
Por qual razão, ou azar, não prosperou a indústria do botânico francês Guilherme Roger? Porque amamos as doenças e os vícios. Adoramos viver em perigo e nos matamos, pouco a pouco. Se os óvulos e espermatozoides fossem de eucaliptos, seriam mais limpos, incluindo os pretos do Senegal, onde Roger repovoou uma floresta inteira. E fez a mesma coisa no Cairo. Muito melhor do que encher o mundo de pessoas é plantar árvores. Tenho de reconhecer, a casa onde moramos é de segunda mão, mas não a nossa felicidade. Nem a mim, nem a Hannah incomoda adiar para outra vida o sonho de uma casa virgem. Já estamos velhos. A felicidade para os velhos deve ser mais do que as uvas passas de Natal. Isso antes, quando a casa onde morávamos ainda era a fazenda do barão. Tudo era dos barões em Cromane. O nosso barão se chamava Laudino, perito em vexames, como de, no meio de uma peça de teatro, gritar para a plateia, pisotear os mortos e caluniar os vivos. Ou o contrário, sem ninguém saber ao certo se ele era um dos mortos ou um dos vivos, ou o que significava aquilo, e ele continuasse perguntando. Estamos mortos? Estamos vivos? A quem caluniamos? A quem pisoteamos? Entre o pisotear e o caluniar e o silenciar, cúmplice ou indiferente, residem toda a fortuna e felicidade. Quanto dinheiro ganhamos ou deixamos de ganhar, o modo como nascemos e seremos enterrados. Obrigado. Quando que esse livro vai sair? Este livro, A Estética da Indiferença, custará R$ 42 e sai pela Iluminuras, a editora Iluminuras, que Samuel Leon insiste em gastar dinheiro comigo já há 11 anos que ele faz isso. Ele sai agora em setembro, no dia 21 de setembro, porque como é meu aniversário, eu vou forçar a barra para as pessoas comprarem também. Mas vocês podem entrar ainda hoje no Facebook, botar Sidney Rocha, me adicionar como amigos, que eu vou informando para vocês, tá bem? Sidney, acho que você podia explicar um pouquinho como ele se relaciona com o primeiro livro. Na verdade, há uma relação entre este livro que eu te dei, o Fernand Flor, deixa eu mostrar para esse livro Fernand Flor, e esse livro A Estética da Indiferença, porque, na verdade, eles fazem parte de uma trilogia. Olha como eu já me arrependi desse negócio, de trilogia. Mas você disse que se aposenta depois dela. Sim, me aposento. Também? Me aposento. Depois desse livro, eu me aposento. Pretendo realmente não escrever mais. Porque é muito sucesso, né? Isso, mas o que acontece é que esse livro, Fernand Flor, abre uma trilogia que continua com a estética da indiferença e um outro livro que já está pronto, chamado Roosevelt, que é um conjunto de narrativas que eu acho que resolvem um pouco, ou me simplificam, pelo menos. A relação desses livros, por isso que eu perguntei, por isso que eu disse assim, como eu me arrependo de ter prometido uma trilogia, porque o que aconteceu, Almeida, é que eu inventei isso, e aí eu não sabia mais o que fazer, e aí eu tive que criar, de fato, uma trilogia. E a única forma que eu tive de garantir uma relação, e aí sim, por conta dos meus estudos de semiótica, e estou brincando, eu nunca estudei semiótica, mas por conta de várias coisas, eu achei que esses gêneros tinham a ver mais com a minha formação, porque este livro, Fernand Flor, é um texto lírico, é um texto naturalmente lírico. Esse texto, A Estética da Indiferença, é um texto que é uma homenagem mesmo ao texto dramático, ao teatro, que é também de onde eu venho, do Teatro Popular do Juazeiro do Norte, o teatro, e o terceiro livro é um livro épico, o Roosevelt. Então, a trilogia está mais ligada aos gêneros das narrativas do que a qualquer uma inter-relação entre personagens. Há, sim, um personagem que perpassa isso, chamado Jerônimo, por isso é o nome da trilogia, que é uma espécie de alter ego desses protagonistas. Mas ele não é o ponto fundamental da trilogia. Entendi. Marcelo, você não quer ler mais um poema antes da gente continuar?
bruxismo. Isso podia ser outra coisa. Uma bebedeira, por exemplo. Não uma bebedeira, mas o começo encantador da embriaguez. Um dia bom, qualquer motivo, a vida irrigando o corpo como nicotina. Podia ser uma baleia encalhada na praia do amor. Um pote de raiva esquecido no sótão. Podia ser uma antena em estado de coma ou cacos de vidro num fliperama. Um fotógrafo desolado por não estar com sua câmera naquele momento. Ou um menino sentado na ponte, balançando os pés ao som de si mesmo. Podia ser uma seleção de crônicas publicadas em lugar nenhum. Um Deus discotecando instantes. Um hidrante aberto no agora. Podia ser uma mulher suspendendo a barra da calça para saltar uma poça. Aqueles insetos que morrem após a picada. Uma adega de ausências que o tempo elabora. Podia ser um exame que, buscando uma coisa, diagnostica outra. Sim, podia ser isso tudo. Uma solidão acesa no abajur da melodia. Um macaco se olhando na água no primeiro dia do mundo. Esse poema me lembrou o filósofo alemão Lindbergh. A gente tinha combinado de falar em alemão essa mesa, mas em croata. Mas Eles disseram que eram tímidos. né? Eu fico menos tímido, na verdade, em alemão, eu não sei. O Lindbergh, que é um filósofo, poeta que há muitos anos é publicado no Brasil, sonhei até em publicá-lo certa vez, ele disse sobre essa coisa do primeiro macaco do mundo, né? Ele disse, se lês um livro, o livro tem que ser como um espelho, ele diz. Se é um macaco que o vê, não verá um pároco. Ou seja, de alguma forma você tem que também estar preparado para o livro que lê, né? Às vezes a gente acha que a leitura é parte da formação, mas a leitura também já é parte de um conjunto de valores que a gente vai adquirindo e que aquele livro termina encontrando o seu próprio leitor. Então, a leitura não é algo absolutamente aleatória, ou ao modo dos formadores de leitura de distribuir um livro, por exemplo, do Almeida Júnior, que acabou de ganhar o prêmio Sesc em 2017, Última Hora. Parabéns, viu? Um ótimo livro. E distribuir isso nas escolas vai fazer leitores. Não, cada livro termina encontrando seu próprio leitor, né? Então é isso, me lembrou o primeiro macaco do mundo, me lembrou isso. E, Marcelo, de onde vêm os versos? Desses grifos e dobradinhas da existência, que nem você coloca? Eu posso ler esse, então. Será que eu respondo em forma de... Melhor. É super Porque, bonito. só explicando, porque... Antes de eu ir, é que é tão difícil. Sobre o que são os seus poemas? E eu acho que essa pergunta que a Fernanda tirou de um verso, de um poema, né? Eu costumava grifar meus livros. Aí eu faço essa brincadeira, porque eu tenho esse hábito. Inclusive já gerou brigas, porque tem amigos e amigas que são absolutamente contrários a grifar livro, escrever. E aí eu falei, eu vou escrever sobre isso, porque... Pegando até o gancho do Sidney, agora essa coisa do leitor, né? Porque eu acho, já que você citou o Marcelino também, eu lembro o Marcelino, se não me engano, falando Marcelino Freire, grande escritor, estava por aí, acho que ele foi trabalhar. Essa coisa, dessa maravilha de você poder ler, ele falou, que inveja que eu tenho das pessoas que ainda vão ler pela primeira vez Grande Sertão Veredas, que inveja, sabe? Crime e Castigo pela primeira vez, tem tanto. Como se você tivesse $1 milhão na sua conta, sabe? Sem saber, né? Mas, assim, esse poema que a Fernanda falou chama Eu Costumava Grifar Meus Livros. Então, acho que eu posso ler no lugar de... E eu me identifiquei muito com as dobradinhas. Exatamente. Eu costumava grifar meus livros. Um medo danado de nunca mais me deparar com aquela frase.
Depois eu passei a achar que os grifos direcionavam muito as releituras e os substituí por microdobradinhas nas páginas. Cocteau, uma única frase e o poema todo é levado aos céus. Mas se esse método tem a provável vantagem de atenuar a arbitrariedade e a feiura dos grifos, algumas vezes, no entanto, ao reler essas páginas, eu não encontrava o motivo delas terem sido condecoradas com a dobradinha ou achava mais de um motivo para tanto. Coisas de louco com as quais, bem ou mal, abastecemos nossa obsessão. Philip Roth. Penso até que a literatura se alimenta desse medo. O Oli Salomão, escrever é se vingar da perda. Afinal, de onde vêm os versos, senão dos grifos e dobradinhas que aplicamos na existência, momentos que roubamos do mundo, instantes que nossas solidões recrutam para T.S. Eliot, o imundo ferro velho do coração? Eu vou continuar com mais uma pergunta de poesia, também com base em um dos seus poemas. A sua poesia flerta com a prosa, com o cinema, com a música. Cabe à poesia despentear a prosa, como dizia o Lobo Antunes, que você também cita? E aí eu queria perguntar, o que cabe na poesia? Cabe tudo? Eu acho que cabe tudo. Cabe o que você quiser. Aquela coisa tanto o poeta americano, que eu gosto muito, o Allen Ginsberg, ele falava acho que isso vale para todo criador, não só para poeta, mas particularmente para poeta, a difícil equalização entre o que você faz e o que você é, né? Então, Então é como se fosse... eu dei uma parada porque eu lembrei de uma entrevista que eu li também com aquele rapper americano, como é o nome? Kendrick Lamar. E ele fala uma coisa que tem muito a ver com pelo menos o meu jeito de fazer, que é, cara, isso tudo são pedaços de mim, sabe? São pedaços de mim. E o jeito que eu executo é a grande questão, sabe? Se eu não tomar muito cuidado na hora de eu transformar isso num poema, a coisa se espatifa, entende? Então, esse cuidado na execução. Então, cabe tudo no que diz respeito a mim, ao meu olhar, né? A coisa de não ter escrúpulos, por exemplo. Você não tem escrúpulos na hora que você está condenado, né? Então, eu acho que é meio isso, assim, eu tenho a necessidade, e isso desde muito pequeno, que nem eu estava falando para você, de botar tudo que eu sinto, tudo que eu vejo, meu olhar para as coisas, eu tenho necessidade de botar tudo em termos de poesia, né? Então, as pequenas sensações, os olhares, as amizades, as trocas. Então, nesse sentido do que é permeado por mim, pelo meu olhar das coisas, sim, cabe tudo, né? Tudo que você quiser que você quiser colocar ali. Acho que é isso. Sidney, acho que você disse ou você citou alguém, agora eu estou um pouco confusa aqui. Quando se tratar de uma grande dúvida, escreva um romance. Quando se tratar de uma grande certeza, escreva um conto. Certamente isso faz parte da entrevista do Faulkner a Paris, a revista Paris Review. Quais são suas grandes dúvidas e certezas e como que isso te move para a literatura, ou como isso te... A gente podia romancear. Uma das coisas desse meu profetismo na literatura é justo desmistificar certas visões de um escritor ou escritora que tem grandes sonhos, que está ligado aos grandes acontecimentos do mundo e tal. E, de alguma forma, coloca o escritor ou a escritora em uma espécie de teleférico sobre esse abismo que é a existência humana e do qual ele pode avistar melhor ou pior, ou a sensação de perigo melhor ou pior do que alguém. Mas, no meu caso, a literatura, como eu te disse, nasceu muito dessa questão prática, dessa materialidade. Claro que eu terminei me transformando em um escritor bastante esquisito, e que a linguagem terminou sendo, para mim, parte desse meu medo, parte dessa dúvida, por ter nascido também em um lugar onde
o imaginário é mais rico do que qualquer outra coisa, essas sensações manifestas e latentes dos meus medos terminam se transformando em literatura. De um jeito tal que tudo, para existir, para mim, tem que se transformar em literatura. E um escritor de verdade tem que lidar com a linguagem desta forma. A vida só serve para se transformar em literatura. A vida de um escritor só serve para se transformar em literatura. Contudo, a vida é muitas vezes superior à literatura. Muitas vezes superior à literatura. Rilke, em um texto bastante babaca, Carta a um Jovem Poeta, ele faz uma pergunta lá, o pobre do rapaz só quer aprender um pouco dos versos, e ele bota o cara numa berlinda lá, o garoto, e diz: você morreria se não escrevesse? É a pergunta que ele faz. Vocês lembram? E o garoto fica meio, né? Que viado me perguntou numa coisa dessa, eu estou, né? E eu digo, não, eu responderia, não é necessário morrer se não escreve, porque a vida é muito mais poderosa. A vida é muito mais rica. No caso de algumas pessoas que escrevem ou estão destinadas a escrever, não no sentido trágico e incontrolável do destino, que significa escrever, mas pessoas que têm essas sensibilidades um pouco exageradas, terminam transformando a sua linguagem em literatura. Eu sei que morrerei um autor inconcluso. Eu não estou nesta vida para constituir uma trilogia de livros. Pelo amor de Deus, a minha vida é mais rica. Eu tenho amigos, eu tenho as pessoas que amo, tenho perdido cada vez mais essas pessoas. A gente vai chegar numa idade que algumas pessoas vão partindo. E a gente descobre, na verdade, que não somente o ludos, ou seja, essa brincadeira que vocês falavam agora há pouco, o ludos, a brincadeira, o jogo que é a literatura, mas também o luto da vida, termina lhe finalizando, termina lhe colocando a nocaute. E é muito bom quando a gente diz, chega. É muito bom quando a gente entende que a vida tem essas limitações, que nós não somos super nadas. E é muito bom quando a gente destrói completamente esse romantismo de que eu tenho, de alguma forma, ou você tem, de alguma forma, uma responsabilidade perante o aprendizado histórico e a vida. Não. Cuida com mais simplicidade, ser menos. Trata de narrar sobre a tua vida, o teu ponto de vista, isso basta. E tua vida não é o que acontece contigo. Tua vida é justo um conjunto de negações, um conjunto de coisas por acontecer. Isso é mais rico. Então, eu, como outros autores, bom, para citar somente os inconclusos, basta Kafka, um autor inconcluso, aqui no Brasil, Gilberto Freire e tal. Eu não estarei em um péssimo time dos poetas e escritores inconclusos. Então, não tenho medo absolutamente de nada. Eu estou pronto para partir, se fosse o caso, mas com a garantia de que fiz o máximo. Este meu livro, A Estética da Indiferença, certamente é o meu livro mais honesto. Eu posso até escrever um outro melhor, mas esse livro já me completa. Eu não penso no próximo livro, eu não penso na vida como um projeto editorial. Não, a minha vida é mais simples. Acho que você disse numa entrevista que... É mentira porque... Pode dizer. Que o Fernando Flor desistiu de certas ideias, como a política, o amor e a infância, e que você acreditava até na infância. Você é uma pessoa otimista? Você ainda acredita nisso tudo, na política, inclusive? É uma boa pergunta. Sobretudo porque eu vou ter que remeter aqui a Milor Fernandes. Milor Fernandes dizia que é mais fácil a gente se livrar de um corpo do que de um livro no Brasil. Então, um escritor, para se livrar de um livro, dá muito trabalho. Mesmo que ele dá, o livro volta, vai por sebo, volta, né? Mas vocês acreditam que num país onde é mais fácil se livrar de um corpo do que de um livro, ontem roubaram a tiragem inteira de um livro, de Lula Livre, Lula Livro? Vocês sabiam disso, meu povo? Pois é, o Lula Livro, que é uma antologia de pelo menos 90 autores, cartunistas brasileiros, lançado pelo Vanderlei e pelo Marcelino, foi ontem roubado. Um livro que tentava mostrar mais claramente a nossa posição em relação à política, a nossa posição em relação ao engajamento como cidadãos, e não como escritores somente, e não como artistas somente, a uma causa de um homem buscando liberdade num país absolutamente tomado pela insensatez. E esse livro, esse carro foi roubado com a tiragem inteira de livros.
Então, não tem como a gente não estar ligado a essa coisa da política. Claro, no meu caso, a minha literatura não deve nada, absolutamente nada à política. E é um pouco a minha brincadeira que faço com alguns autores no livro Fernand Flor, com alguns autores, pintores, que sempre têm uma mensagem. Sabe? Boa parte da pintura, por exemplo, dos movimentos da pintura, o surrealismo, o fauvismo, tinham uma mensagem. Era algo como fosse escatológico, no sentido libertador, e não no sentido excrementoso que a palavra tem. Havia certa escatologia na arte, havia certa escatologia nos movimentos artísticos, culturais, etc. Havia certas rebeldias e certas mensagens. No caso do meu pintor em Fernand Flor, ele não tem mensagem nenhuma, ele não está interessado, ele está interessado só e somente naquilo sim que aí me identifico, que é com a beleza. Na verdade, se eu tenho uma obra em construção, essa obra está absolutamente vinculada à beleza, à estética das coisas. E de como nós estamos perdendo o conhecimento em busca de uma informação do nosso tempo. E o espírito de nossa época já não é mais do conhecimento, mas da informação. E a perda de qualidade dessas mensagens faz com que nós nos aliemos muito facilmente a várias outras coisas que nós não nos interessávamos antes. E nós perdemos a capacidade, finalmente, de nos emocionar. Por isso que digo que, se a literatura existe como técnica, a grande técnica da literatura é justa a emoção. Por isso é que um texto literário se separa do outro tipo de texto, porque ele tem essa capacidade de emocionar. Contudo, a emoção da que estou falando não tem nada a ver com a forma como a gente ri, como a gente chora, como a gente tem medo, como a gente tem pavor. O horror, por exemplo, não é o medo. O medo é um conjunto de construções neurotransmissoras que vai até um lugar chamado sistema límbico, que é uma região mais ou menos como fosse a Chapada do Araripe, ou seja, o Ceará, o cérebro humano é dividido em Ceará e Pernambuco. Aqui no meio tem uma chapada chamada corpo caloso. E é neste corpo caloso que essas coisas se misturam e por essa razão é que você tem medo. Mas o medo não é o horror. O horror é mais do que o medo, porque o horror, se nós utilizarmos para isso a mesma metáfora em A Filosofia da Composição de Edgar Allan Poe, o horror é uma experiência estética sobre o medo. Assim, a felicidade, como os meus personagens na estética da indiferença buscam, é uma tentativa de criar uma estética ou uma experiência estética a partir da indiferença das coisas. Porque nós estamos perdendo a capacidade de nos emocionar. Nota, eu não sei se aqui acontece, posso contar essa história? Eu não sei se aqui acontece, mas na minha terra, ao meio-dia, há uns programas de televisão que falam em morte, as pessoas atiram. Acontece aí na terra de vocês? Acontece? As pessoas, é chamado Mão Branca, Balanço Geral. É um programa bastante violento, acontece contigo, né? E aí as pessoas estão lá assistindo aqueles programas na hora do almoço comendo, cara. Estão comendo e os caras estão lá mostrando presuntos. Às vezes é o vizinho da comunidade e as pessoas simplesmente não se emocionam. Aparece lá o cara preso, apanhando da polícia, ou não sei o quê, e as pessoas simplesmente não se emocionam. Aparecem lá professores apanhando da polícia, as pessoas não se tocam, não se emocionam. Contudo, às 8 horas, começa a TV, e o garoto lá brigou com a garota, e a pessoa cai aquela lágrima, com pena da moça que deixou o marido na novela rica da TV. Né? Ou seja, nós perdemos o termômetro para as emoções de verdade e para construir essas emoções estéticas. Então, eu acredito que se há uma arte do romance, se há uma função do romance, é voltar a emocionar as pessoas. Não emocionar no sentido babaca das TVs. Desculpe, não estou falando tudo da TV, porque Marcelo faz TV e não faz isso. Né? Estou falando das TVs... Bom, estou falando de tudo também. Mas acontece que nós perdemos esse limite, essa sensibilidade. Esse mundo sensível começa a desaparecer. Tem esperança de que isso volte? Não. Nós entramos num abismo bolsonarista absurdo. E eu não tenho muitas esperanças, não. Coitado, o Bolsonaro não merece nem registro. Mas eu estou falando de uma crise mais profunda. Sabe? Eu estou falando de uma sociedade, a sociedade neymarista, mais do que bolsonarista, a sociedade do fingimento,
a sociedade da simulação, né? Onde ninguém sente nada verdadeiramente, como diria o próprio poeta, a dor que deveras sente. Não, a dor já não é mais a dor. A dor é a racionalização da dor. E nós estamos perdendo essa capacidade humana, de um jeito tal que as coisas acontecem e a gente não se toca mais quanto a elas. É isso que é. No pós-fácil de Garagem Lírica, o Marçal Aquino escreve que é como se você avançasse de câmera em punho, arrolando o que o mundo tem de belo, de triste e de espantoso. Aí eu pergunto se é isso, assim, se o mundo é isso, é essa coisa bela, essa coisa triste, se a poesia ajuda a gente a reorganizar esses sentidos e viver aqui, assim, e estar nesse mundo, enfim. Sim, eu acho que sim. Acho que o Marçal, inclusive, na escolha das palavras, acho que foi perfeito, belo, triste, espantoso. A coisa do espanto para todo escritor é muito fundamental, né? Que tem tudo a ver com essa capacidade dessa couraça que, de certa forma, se estendeu sobre as pessoas, sem querer generalizar, mas de um modo muito bem colocado pelo Sidney, de não se emocionar mais. E isso é a perda da capacidade de se espantar com as coisas, com o mundo, né? Seja lá o que for, né? Então, eu acho que cabe... Eu sempre vi a poesia... talvez toda obra de arte como realmente um artefato, como é a religião ou como é a filosofia, de reorganização do mundo, né? Você enxergar o mundo através de uma coisa palpável, uma coisa feita, que você lê, ou que você vê um quadro, que você assiste um filme, então tem essa capacidade, né? E é tudo junto, é tudo triste, alegre. Aí, voltando atrás, aquilo quando a gente começou a falar do tema da nossa mesa aqui, de instantes e miudez, das banalidades, né? Porque... Lembrei, você falou de Neymar, eu lembrei de futebol, eu adorava futebol. Tinha um locutor que eu adorava quando eu ouvia futebol no rádio, que era o Fiore Gigliotti. E o Fiore Gigliotti tinha uma expressão, né? Os radialistas sempre tinham aquela... Ele era assim: o tempo passa. Então é isso, o tempo passa, sabe? É tudo escandalosamente frágil, a gente vai morrer daqui a pouco, é tudo muito rápido, é tudo junto, é triste, é belo, é espantoso. Então, eu acho que sim, cabe a poesia reorganizar, e não no sentido de oferecer, porque isso é meio perigoso que eu estou falando também, então eu fico me tocando, não no sentido de você oferecer uma coisa pronta, uma certeza, não é nada disso, você está muito mais próximo da dúvida, da reconstrução de uma sensação. Não sei se o Sidney concorda, mas tem um escritor peruano que eu gosto muito, que ele diz, que me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Mas tem 3 no Peru. Não, mas escreveu Prosas Apátridas. Esse é o 4. Júlio Ramon Ribeiro, fantástico escritor. E ele diz que há escritores que escrevem para comunicar algo que você, de alguma maneira, não que você sabe, mas que você intui, algo que já está cristalizado dentro de você, e você escreve para comunicar aquilo. E há escritores que escrevem para conhecer algo, né? Então, assim, voltando até o que eu falei, tem a ver com o que o Sidney falou, eu escrevo para me entender, eu tenho necessidade de botar tudo em termos de poesia para entender as coisas, sabe? O amor, o espanto, a dor, essa fragilidade absoluta da gente aqui nesse instante agora, né? Então, acho que é isso. Maravilha. Se vocês quiserem fazer uma consideração final, antes da gente abrir para as perguntas. Eu acho que a gente está inaugurando um lema revolucionário nessa mesa. É igualité, banalité e liberté. Porque, de alguma forma... Engraçado, porque essa banalité, ou essa banalidade do mundo hoje em dia, então, muito apropriado o tema da mesa, do mundo banal. Mas porque, na verdade, se nós fôssemos e devemos... ler a tradição literária, nós veremos, por exemplo, que o Ulisses, de James Joyce, foi uma obra que extrapolou
com os seus personagens, e não podemos deixar de considerar o Ulisses como o melhor romance do século XX, o romance do século XXI, o melhor é a estética da indiferença. Mas se levarmos em consideração um romance no porte, um monumento no porte de Ulisses de Joyce, o que fez Joyce em relação a isso foi nos dar uma lição clara. O Ulisses de Joyce é um publicitário. A Penélope de Joyce, a Bloom, não é bem aquele símbolo da castidade, etc., etc., como nós lemos. Não quero falar mal de ninguém, mas é assim que está lá no livro. Então, a gente tem que, na verdade, banalizar, ou seja, banalizar no sentido de que esse imposto que nós pagamos ao sistema, e é por isso que eu disse que vem a palavra banal, e agora eu achei uma utilidade prática para isso, esse imposto que nós pagamos para o sistema, para destruir o sistema por dentro, que é a nossa linguagem, que é a forma como escrevemos, é que nos garante certa identidade nesse tempo. É que nos garante que um autor como eu, como você, como o Pérez, como o Almeida, como o Marcelino, como o Jorge, com outros colegas que eu vejo aqui, sejamos uma única pessoa, uma única voz, com suas diversidades, etc. Mas nós somos o espírito de nossa época. Eu falava hoje em uma mesa sobre Edgar Allan Poe e Maupassant, e sobre a literatura fantástica, e eu falava hoje dizendo justo isso, que ressuscitando o que nos ensinou Agamben, de que o escritor tem que estar absolutamente ligado, em um livro que ele chamava O que é a Contemporaneidade, tem que estar absolutamente ligado à treva do seu tempo. O escritor tem que estar preso a esta banalidade, ou à banalização disso. E não especialmente em transformar o banal em algo decoroso, barroco ou comprometido. Não. O escritor tem que transformar isso absolutamente, ou seja, descer a sua linguagem ao grau onde o simbólico seja também o mais coletivo. E não desse exagero que há na literatura, nessa barroquização que há na literatura, nesse afastamento que há da literatura das pessoas como nós. Né? Então, é essa principal, eu acho, a riqueza desse tema da banalidade, da igualité, banalité e liberté. É um lema. Quer comentar mais alguma coisa? Pode ser, então acho que vou ler mais um, tá? A coisa da timidez, Então, o Eugênio Vituchenko, um poeta russo, que fala a autobiografia do poeta são seus próprios poemas. Né? Então, enquanto eu estava falando aqui agora a última pergunta, respondendo a última pergunta da Fernanda, essa coisa de que tudo passa, essa coisa do efêmero, etc., eu lembrei que tem um poema, e eu vou falar o poema que serve como minhas considerações finais. Pode ser? Querida, muito obrigado. Obrigado. E aproveitando, nas melhores casas do ramo... A estética da indiferença. Forte Apache e a estética... Tem CD também. Sim, CD também, Facebook. Inclusive aqui, o livro vale pela orelha, que está escrita pelo meu amigo e irmão Ricardo Chacal, que está ali, o grande Chacal. Eita! Nós! Bravo! Chacal! Então, o poema é Buquê de Presságios. De tudo, talvez, permaneça o que significa, o que não interessa. De tudo, quem sabe, fique aquilo que passa. Um gerânio de aflição, um gosto de obturação na boca. Você de cabelo molhado saindo do banho, uma piada, um provérbio, um buquê de presságios. Sons de gotas na torneira da pia, tranqueiras líricas na velha caixa de sapato. De tudo, talvez, restem bêbadas anotações num guardanapo. E aquela música linda, que nunca toca no rádio. Maravilha. Bom, agradeço muito a presença do Sidney e do Marcelo. Leiam os livros dele, ouçam o Marcelo declamando, enfim. Muito obrigada pela presença.